Então, gente, boa. Como estamos todos? Todo mundo bem? Estamos aqui mais um capítulo, mais um estudo, né? Mais um dia de estudos aqui. Estamos estudando agora o livro de Apocalipse, o que não é um livro fácil de ser estudado. Estamos hoje no capítulo 3, que é a continuação das cartas às igrejas. Israel, está tudo bem lá? Graças a Deus. O povo lá nos muros orando. E nós estamos aqui também na batalha. E vocês aí no Brasil com certeza também estão aí na luta, né, gente? A gente vai continuar na nossa jornada aqui. Não é uma jornada fácil, mas é a que nós temos. É a que nós temos para esse momento, nessa jornada que o Eterno nos deu. Estamos aqui e vamos continuar na nossa leitura. As cartas de João no Apocalipse são dirigidas à igreja da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, que foi o berço da igreja primitiva, saindo de Jerusalém, com a perseguição que houve, a grande perseguição que houve pelo ano 40, né? Pelos anos 40, de 40 a 50 houve uma perseguição muito grande. E é incrível porque quando Jesus falou sobre a destruição de Jerusalém, ele colocou uma frase que é bem interessante. Quando o, a, o copo da iniquidade estiver cheio, completo, aí vai vir a destruição de Jerusalém, não vai ficar pedra sobre pedra. Interessante, né, ele ter falado isso. Ele falou isso quando eles estavam descendo ou subindo para Betânia de novo, né? Antes na semana da Páscoa. E aí um dos discípulos disse para ele: Jesus, olha para trás e vê que a beleza, porque realmente é muito bonito, gente. É lindo. Mesmo com aquela mesquita ali, naquele lugar que não devia estar. Anyway, a visão que você tem do Monte das Oliveiras, subindo ali para cima, um pouco mais acima, que é o caminho para Betânia, né? Que você olha assim, é linda a cidade. E o discípulo não aguentou, né? Falou: Jesus, olha para trás e vê a beleza do templo, que estava no pôr do sol, gente, ela fica dourada. Então, é uma coisa interessante que acontece lá em Jerusalém, que no pôr do sol e no nascer do sol a cidade fica dourada. Por isso que ela é chamada The Gold City, a cidade dourada. Porque ela tem essa característica. E Jesus disse: vocês estão vendo essa beleza, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí ele disse: quando o copo estiver completo. Quer dizer, houve a crucificação dele e depois a perseguição à igreja de uma forma muito cruel. Mataram Estevão, depois mataram Tiago, o irmão de João. E outros que foram mortos também. E aí, quando a perseguição começou muito grande, a igreja correu para a Ásia Menor, que é a Turquia, né? E essas igrejas foram estabelecidas lá pelos apóstolos. Pedro, João. João, inclusive, morou em Filadélfia, que é uma das cidades que nós vamos estudar hoje. Ele morou em Filadélfia até que houve um grande terremoto em Filadélfia. A cidade quase que foi completamente destruída com o terremoto, e aí eles foram para Éfesos, né? Que foi a primeira carta que nós estudamos ontem.
E foi onde João partiu com quase 100 anos. Então vamos lá. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É muito profundo essa expressão de Jesus de Nazaré. Nós não vamos entrar no cerne do que ele quis dizer com isso, mas é de uma profundidade incrível. Jesus, quando ele veio para a Terra, ele veio com uma missão. Não só de resgatar a Terra, mas de resgatar todo o império de que Lúcifer havia destruído. É um domínio maior do que só a terrinha nossa. A terrinha nossa A nossa terra foi escolhida para ser o berço da última... do último teste que Jesus de Nazaré iria viver. Não como Jesus de Nazaré. O teste não era para Jesus de Nazaré, o homem, era para Jesus de Nazaré, o ser espiritual, que ele é como Criador. Então, quando ele diz aqui, isso diz o que tem os 7 Espíritos, significa aquele que venceu. As 7, porque foram 7 os desafios, vou dizer assim, porque não tem como expressar. É como se ele tivesse missão para cumprir. Eram 7 as missões que ele deveria cumprir. E a 7ª foi aqui na Terra. Então, por isso que ele diz, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, aquele que conseguiu passar pelas 7 experiências e vencer as 7. E que tem as 7 estrelas. Tem mais coisa, mas isso aí já é o suficiente para vocês ficarem pensando. Tá? Se alguém quer saber alguma coisa sobre a Miriam, eu fiz teologia muitos anos atrás. E eu fui aluna de um dos melhores professores de teologia que existia em Goiânia. Ele já partiu para o Senhor. Nós tínhamos uma ligação espiritual bem grande. Ele me entendia muito, ele me ajudou demais. Versículo 2. Ser vigilante. Ainda no versículo 1. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Gente, isso na igreja primitiva. Uma igreja que estava no berço ainda. João, quando ele estava em Patmos, ele devia já ter uns 90 anos. Então, a igreja ainda tinha uns 40 anos só de existência. E já estava assim. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Quantas igrejas que nós temos hoje na Terra, nesse exato momento, tem nome de que vive, mas está morta. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. O que será que esse povo estava fazendo em Sardes?
que o Senhor estava desaprovando 100%. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes, uma igreja morta. Muito triste, né, gente? Devem ter se contaminado com os ídolos. Não sobrou nada de Sardes, só ruínas hoje. O Senhor veio sobre Sardes de uma forma incrível. E não só destruiu os cristãos que estavam lá, mas como também a própria cidade de Sardes, que era uma cidade devotada aos deuses pagãos romanos. E, por certo, a igreja se contaminou com as comidas aos ídolos, com as doutrinas dos nicolaítas, que vocês lembram que nós conversamos ontem, livre sexo espiritual. Onde a prostituição corria solta e as Jezabéis estavam vestidas, todas lindas, maravilhosas, e foram todas descartadas. A igreja de Sardes, a igreja morta. Mas havia alguns lá dentro que o Senhor disse que andaria com ele, né? Aqui. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. Graças a Deus. Carta à igreja de Filadélfia. É outra. Paulo esteve em Filadélfia, João morou em Filadélfia, Lázaro esteve em Filadélfia. Mas talvez Lázaro tenha saído de Filadélfia e foi para Chipre, justamente por causa dos terremotos que havia em Filadélfia, né? E ele desceu para Chipre e fundou a igreja em Chipre. O anjo da igreja, aliás, a igreja já estava fundada, né, gente? Ele simplesmente foi para Lárnaca, que ficava na beira do mar, né, ali, porque a igreja mesmo era ou lá em cima, onde é a Turquia agora, ou lá em Pafos, né, onde os discípulos também formaram a igreja, mas ele foi para Lárnaca. E lá tem até a igreja de Santo Lázaro, que eu já fiz vídeos lá, tá? Se vocês voltarem aí no meu, nesse meu site aí, vocês vão ver a igreja de Santo Lázaro, lá em Lárnaca, que foi a igreja de Santo Lázaro de Marta e Maria. Inclusive, ainda tem pedaço de osso de Lázaro lá nessa igreja. O anjo da igreja de Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A igreja de Filadélfia, então tem um cerimonial lá em Israel agora, soldados que estão que estão prestando juramento. A igreja de Filadélfia era uma igreja muito grande, uma igreja que ajudava muito também.
Ajudava muito, era uma igreja próspera. Também Filadélfia era quase que a capital da região, né, gente? Era uma cidade grande. Na época, ela tinha mais de 2.000 habitantes, era muito grande, era uma cidade boa, né? Mas também cheia de templos. Mas Paulo até usou os templos de Filadélfia para começar o seu ministério lá, né? Em Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e fecha, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. O que o Senhor está dizendo aqui é porque quando os discípulos chegaram da perseguição, né? Antes mesmo, quando Lázaro chegou lá, ele foi para a sinagoga. Eles eram judeus, né, gente? Eles frequentavam a sinagoga. Mas quando Paulo chegou, o Paulo bagunçou o coreto de todo mundo. Quando ele chegou em Filadélfia e começou com as doutrinas de Paulo, né, em Filadélfia, o judeu não gostou muito, sabe? O judeu não gostou muito e fechou as portas para os cristãos. E aí, por isso que o Senhor diz aqui, aquele que abre, ninguém fecha, aquele que fecha, ninguém abre. Tá? Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. O Senhor construiu uma igreja, o Senhor dos exércitos, através de João, através de Lázaro, através de Paulo, que bagunçou um pouquinho depois, mas mesmo assim, o Senhor abriu uma igreja lá que ninguém ia fechar. Ela só ficou menor depois que houve aquele grande terremoto, né? Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Tá vendo o que o Senhor está dizendo aqui, ó? Eles fecharam a sinagoga, fechou a porta para vocês? Pois é porque eles não são judeus de coração, eles não são... A circuncisão não chegou no coração deles. Lembra que Jesus falava muito para os saduceus e para os fariseus que o coração deles não era circuncidado? Eles só tinham circuncisão da carne, mas não tinham circuncisão espiritual? É a mesma coisa aqui. Oh, desculpa, gente. É a mesma coisa aqui. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. O Senhor já estava prevenindo a igreja da grande perseguição que ia acontecer. Não aconteceu logo depois, não. Aconteceu bastante, né, gente? Porque para provar os que habitam sobre a terra. A perseguição já estava lá, porque Paulo já havia morrido aqui. Ele já havia morrido sobre a mão de um dos Césares, né? Ele já havia sido decapitado. Pedro já havia morrido também em Roma. A mulher de Pedro também já havia morrido, né? Jogada aos leões. Mas o Senhor está dizendo aqui de uma grande tribulação. Era uma tribulação muito maior que houve depois. Que haveria de vir sobre todo mundo. Ele não estava falando só sobre aquele pedacinho ali. Ele estava se referindo ao surgimento do muçulmanismo e dos otomanos, que destruiu, acabou. Que se não fosse a misericórdia do Eterno, não teria sobrado nada. Tanto judeus quanto cristãos teriam sido eliminados completamente e tudo havia acabado ali mesmo. Se não fosse a misericórdia do Eterno. Tá? Se vocês estudarem a história dos otomanos, o domínio dos otomanos, né? Como é que chama? Como é que fala isso, gente? O império dos otomanos, vocês vão ver a destruição que eles aprontaram. Por isso que o Senhor está falando aqui, ó. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, e também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra.
O Senhor estava falando justamente sobre esse período que começou no ano 800, 900, tá? E durou muito tempo, gente. Durou muito tempo. Tempo demais. Os otomanos só foram subjugados pelos britânicos, pelo Império Britânico, e que libertou Jerusalém da mão dos otomanos, tá? E durou muito tempo demais. Por isso que o Senhor disse que o Senhor ia guardar a sua igreja. Foi o Senhor que guardou a igreja, gente. Se ele não fosse a misericórdia do Eterno, nós não estaríamos aqui hoje. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eita, que o Senhor disse que vem sem demora. Já pensou se ele falasse que ia demorar? Deus me livre. Se ele fala que veio sem demora, ainda está demorando, você imagina se ele falasse que ia demorar. Aí esquece, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Gente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha quanto nome que nós vamos receber. Olha aqui. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Graças a Deus. O nome da cidade do meu Deus, Jerusalém. E também o nome dele, o nome de Jesus de Nazaré, que nós não conhecemos o nome, que a gente chama de Jesus, que a gente chama de... qual é o nome que eles dão para ele? Sananda, né? Tem esse nome também, que chama Jesus de Sananda. Mas eu não sei qual que é o nome que ele tem lá em cima, né, gente? E esse é o nome que ele vai nos dar. Quem não gosta de tatuagem vai ter problema. Porque senão vai ser tudo tatuado. Eu, por exemplo, não sou muito fã de tatuagem, não. Mas se for ele que vai me dar, eu recebo. Essa foi a igreja de Filadélfia. Agora vamos à igreja de Laodiceia, que é a última carta, tá? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Gente, a palavra Amém não significa que assim seja, não, viu? Essa é uma tradução que a gente deu para ela. Mas Amém significa ele reina, ele domina. O domínio é dele. Então, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz aquele que domina. Tá? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então ele está dizendo: eu, Jesus, que a gente chama de Jesus, que a gente não sabe qual é o nome dele lá em cima, eu, Jesus, sou o que domina, que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação. O que significa isso? É Jesus de Nazaré, que tem um outro nome lá em cima, é o princípio da criação. Então, ele é criatura, ele é criado. Entendeu? Pois é. Ele é eterno porque ele veio do Pai, mas ele não é o Pai. Ele mesmo fala aqui, ó, o princípio da criação, ele é o primeiro, o primogênito da criação. Por isso que ele falava para os discípulos que vocês são meus irmãos, porque também vocês são criaturas. Como eu fui criado pelo Pai, vocês também são criaturas criadas pelo Pai, por isso que nós somos irmãos e temos o mesmo Pai. Entendeu, gente? Jesus não é Deus.
Jesus é o princípio da criação. É aquele que diz: o eterno reina. Por isso que o judeu tem dificuldade com os cristãos. Porque nós colocamos Jesus como Deus, ele não é. Ele é uma criatura de Deus. Ele foi o princípio da criação. Nós temos culpa nisso, viu? Porque nós não observamos os detalhes da palavra. Jesus mesmo que está dizendo aqui, gente, não é eu que estou falando. Ele está dizendo aqui: eu sou o princípio da criação de Deus. Eu sou o princípio da criação do Eterno, de Javé, de Hashem. Eu sou o primeiro. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Que quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Outra igreja complicada. Outra igreja que se deixou levar pelo mundanismo, pelas coisas boas que existiam no reino, né, da terra, no reino de Romano, né, que gostava das festinhas, que gostava das comidas oferecidas a deuses, que gostava da bagunça, da prostituição, da vidinha fácil. Dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. A igreja de Laodiceia era uma igreja abastada, uma igreja rica. Inclusive, eles ajudavam muito Paulo. Paulo escrevia a igreja de Laodiceia quando ele precisava de ajuda para mandar para Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém estava muito pobre. As pessoas estavam passando necessidade e a igreja de Laodiceia mandava ajuda para lá. Mas não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Quantas igrejas hoje, né, estão aí no Brasil enriquecidas, cheias de dinheiro. E o Eterno vai dizer a essas igrejas: mas não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eles estavam cegos, eles não conseguiam ver a verdade que Jesus havia falado e pregado e vivido. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Gente, isso aqui não foi falado para os que não eram da igreja, não. Esse versículo não foi falado para os infiéis, não. Ele foi falado para os membros de uma igreja. O Senhor estava dizendo: eis que estou à porta e bato de você, meu filho. O que frequenta a igreja, o que está lá na igreja todos os dias cantando no coral. Gente, olha que coisa incrível. Todo mundo pensa que isso aqui é para o incrédulo, né? Não, o Senhor está falando para o incrédulo, ele prega aí nas praças. Mas não, gente, isso aqui foi falado para uma igreja que estava morna, que pensava que era rica e que tinha tudo, mas não tinha nada. O Senhor estava dizendo: você está seca, você está nua.
Você não tem nada, você está empobrecida espiritualmente. Mas o Senhor disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Gente, era para a igreja que o Senhor falou isso. Não foi para o incrédulo. Não foi para você pregar na praça, mas é para você pregar na igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, Jesus aqui, simplesmente dizendo que ele estava tá? Ele estava embaixo da proteção do Pai. Ele não se exalta como Deus, nunca se exaltou como Deus, nem quando ele estava aqui na terra e nem quando ele está lá. Aqui na terra ele disse: eu sou filho do homem. Ele nunca disse que ele era Deus. Aqui ele está dizendo a mesma coisa. Quando é que nós vamos aprender, gente, que Jesus é o nosso sacerdote, é o nosso sumo sacerdote, é aquele que nos representa, é o nosso um cordão umbilical com o Pai. Ele é o nosso o intermediário entre eu, que sou pecadora, fedida. Às vezes eu fico pensando como é que os anjos conseguem ficar perto da gente. A gente não tem perfume que tampe o cheiro de pecado que nós carregamos em nós. É triste ouvir isso? É, né? É estranho, né? Mas é verdade. A nossa terra fede, gente. Até os astronautas que estão lá em cima, ali naquela cidade, como chama ali? Gente, é espaço, como que é? A estação espacial. Quando eles descem na Terra, quando eles estão descendo na Terra, quando eles chegam aqui, eles falam que a Terra fede. E nós achamos que somos a cocada, né? Somos tudo. O bolo, a cereja do bolo. Somos não, viu? Somos não. Ai, meu Deus, quanta coisa nós temos que aprender, quanta coisa, meu Pai. Vamos ficar com essa mensagem aqui, tá, gente? Dizes: sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. Nossa geração de hoje, né? Mas não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Medite nisso hoje, tá? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e tenha misericórdia de todos nós, tenha misericórdia da terra. Tchau, tchau.